Na vida, muitas pessoas carregam um peso que acham difícil de suportar. Esse peso é a culpa. Essa culpa nem sempre tem uma base real, muitas vezes é infundada ou duvidosa. Ela pode causar um impacto profundo na maneira como vivemos e nos relacionamos com os outros. Vamos considerar Marta, uma jovem que constantemente sente que não está à altura em diferentes aspectos da sua vida. Apesar dos elogios e do apoio das pessoas queridas, ela continua se criticando severamente. Essa autoacusação a leva a ter um complexo de inferioridade. Ela sente que precisa ser perfeita e, como resultado, vive em um estado constante de autoavaliação e medo de fracassar. Cada erro, por menor que seja, reforça sua sensação de insuficiência e a pressão para cumprir padrões inatingíveis a mantém em constante vigilância sobre si mesma e sobre os outros. Pablo, por outro lado, está sob uma pressão externa considerável. As expectativas do seu entorno fazem com que ele exija demais de si mesmo e das pessoas ao seu redor. Esse desejo de cumprir normas às vezes inalcançáveis o mantém em um estado de ansiedade constante. O medo de não corresponder plenamente a essas elevadas expectativas levou Pablo a experimentar uma inquietação profunda e constante que afeta a sua capacidade de aproveitar a vida e de manter relacionamentos saudáveis e duradouros. Diferente da culpa infundada, existe uma culpa que surge de situações em que realmente cometemos um erro. Essa culpa, embora desconfortável, pode ser útil e construtiva. Por exemplo, Laura teve uma discussão com um amigo e, após refletir, sentiu um profundo arrependimento. Esse sentimento de culpa não a paralisou, mas sim a motivou a corrigir seu erro. Durante muitos anos, Carlos viveu como se não tivesse culpa alguma diante da família que abandonou e, principalmente, da filha que cresceu com uma grande quantidade de problemas emocionais como resultado do que viveu na infância. Agora, vivendo em um asilo e vendo que a morte se aproximava, sua consciência finalmente parecia estar despertando. No entanto, o que fazer com esse sentimento? Ele não tinha mais o que fazer além de pedir desculpas à esposa e à filha. Ela se recusava a vê-lo. O desespero e a frustração aumentavam dia após dia. Se a culpa for comprovada, a solução é buscar a restituição sempre que possível e pedir perdão a Deus e às pessoas ofendidas. A solução consiste em saber que Deus está disposto a perdoar até mesmo o maior fracasso, até mesmo aqueles que não são perdoados no nível humano. Se os seus pecados forem como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Isaías 1,18. Para receber o perdão e a reconciliação de Deus, também devemos perdoar os outros. Isso ajuda no processo de perdoar a si mesmo, que é o principal objetivo do sentimento de culpa. Quanto à culpa infundada ou exagerada, o processo exige certas atitudes. Entre as principais abordagens, podemos mencionar as seguintes: que é crucial evitar abordagens excessivamente rígidas, pois ambientes familiares ou sociais onde há autoritarismo e intimidação contribuem para uma consciência limitada, com o consequente e significativo risco de culpa falsa. É necessário buscar eliminar esse tipo de situação, fazer o que é certo e descansar em Deus. Outra coisa, e tome decisões e ações baseadas em princípios divinos e descanse quanto aos resultados e consequências que virão. Tire lições dos erros e fracassos. Depois de pedir perdão a Deus e às pessoas afetadas pelos seus erros e de buscar uma reparação,
Faça do perdão uma motivação e um aprendizado para agir de forma diferente no futuro. Abrir o coração para alguém em quem se confia faz muita diferença. Falar sobre sentimentos de culpa com um amigo de confiança ajuda a organizar nossas próprias ideias. Em todos os casos, esse procedimento serve para aliviar e reduzir um pouco a tensão criada pelo sentimento de culpa. A consciência nem sempre nos dita uma regra sábia de conduta. Existem consciências excessivamente rigorosas, outras, por outro lado, não têm limites. Aqueles que são rigorosos demais esperam que o mesmo aconteça com os outros, que tudo funcione de acordo com seus parâmetros, e os que não têm limites acham que tudo está certo. Por isso, em Provérbios 16, 25 está escrito: já há caminhos que o homem considera bons, mas que no final levam à morte. Portanto, é necessário contar com normas externas e transcendentais, princípios éticos de valor universal. Não à toa o apóstolo advertiu seu discípulo Timóteo a respeito de alguns que, tendo a consciência cautelizada, ordenariam aos crentes fazer coisas absurdas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 a 3. Consciências insensíveis são incapazes de servir como um guia confiável de conduta. Um estudo realizado por Grażyna Kochanski e seus colegas descobriu que o sentimento de culpa, na medida certa, ajuda as crianças a respeitar as normas e a respeitar os outros. Participaram deste estudo 106 meninos e meninas em idade pré-escolar, de 2 a 5 anos. Para verificar o grau de culpa, os pesquisadores fizeram com que as crianças acreditassem que tinham estragado um objeto muito valioso. Mas logo depois, foi observada a conduta de cada um e pediram a opinião das mães e das crianças. Estes são os resultados mais importantes. As meninas demonstraram um sentimento de culpa maior do que os meninos. As crianças em idade pré-escolar de famílias bem estruturadas apresentaram sentimentos de culpa menores. O nível de culpa das crianças de 2 anos estava relacionado com a autonomia moral das de 5 anos. As crianças que sentiam culpa violaram menos regras do que aquelas que não sentiam culpa. Apenas a medida certa de culpa ajuda a prevenir o mau comportamento. Uma das parábolas mais belas e conhecidas contadas por Jesus é a do filho pródigo, em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Esta é a história de um pai e seus 2 filhos, um dos quais, cansado da vida tranquila em casa, decidiu abandonar tudo e buscar a liberdade no mundo lá fora. Como se não bastasse a dor que causava ao pai com sua atitude rebelde e ingrata, ele ainda pediu sua parte da herança da família, algo que os filhos só recebem quando os pais morrem. O pai, respeitando a liberdade de escolha do filho, lhe deu o dinheiro. O filho saiu de casa, livre das restrições do pai. O rapaz começou a desperdiçar dinheiro com bebidas, festas e promiscuidade. Enquanto tinha recursos, estava cercado de amigos, mas, quando o dinheiro acabou, a fome bateu à porta. E agora, o que fazer? Procurou empregos e acabou cuidando de porcos, um trabalho extremamente humilhante para um judeu. O jovem queria ser livre e, de repente, se viu escravo das circunstâncias. Ele, que tinha tudo em casa, passou a disputar comida com os porcos para não morrer de fome. Onde estavam os amigos? E as mulheres? E os sons da festa? O texto diz que o jovem decidiu ir para uma terra distante, símbolo mais do que apropriado para o pecado que nos afasta de Deus e de nós mesmos. Ele começou tudo o que considerava bom na vida. Por um tempo, alimentou a ilusão de liberdade e alegria,
Mas não existe felicidade longe de Deus, na terra distante. O que esse jovem descobriu é que, no país distante, só existem frustração, tristeza, humilhação, culpa e vazio. No meio dessa situação deplorável, ele decidiu voltar com a intenção de ser aceito pelo pai como um de seus empregados. Esse filho ainda tinha muito a aprender sobre o homem a quem havia virado as costas. No entanto, apesar de seu conhecimento limitado, ele sabia que seu pai era justo e amoroso, e foi essa ideia que o fez pensar em voltar. A bondade de Deus que nos guia ao arrependimento e traz de volta a Ele. Romanos 2, 4. Em Jeremias 31, 3. De cabeça baixa, roupas rasgadas e carregando culpa, ele se aproximou da casa. O pai o viu de longe e correu ao seu encontro. O pai lhe deu um abraço bem apertado e cobriu sua miséria com um manto real. Seu pai sempre esteve esperando por ele, ele nunca deixou de amá-lo. Por isso, recebeu o jovem arrependido como filho, sem jogar na cara dele os seus pecados. O passado estava esquecido, seus pecados perdoados. Ninguém podia dizer nada contra. Satanás vive espalhando a mentira de que o Senhor não pode aceitar os pecadores que voltam, a menos que sejam bons o suficiente para poder retornar. Se você esperar até que isso aconteça, o pecador nunca irá a Deus. A mensagem central da parábola é o amor do Pai, que é claramente Deus. Ele nos aceita, nos perdoa e nos ama. Ele nos ama sempre. Esse conhecimento faria uma grande diferença na vida de Carlos e de todo pecador que vive sob a pesada nuvem do sofrimento causado pela culpa. Você já tomou a decisão de voltar para o Pai? Existe uma relação estreita entre certos comportamentos e o sentimento de culpa. As perguntas a seguir representam condutas associadas à culpa. Responda com sim ou não. Número 1. Você cresceu em um ambiente onde havia autoritarismo e intimidação? 2. Você acha muito difícil perdoar seus próprios erros? 3. Você acha difícil perdoar quem te ofende? 4. Você está constantemente com medo de quebrar alguma regra social? 5. Você se assusta diante de qualquer indício de más notícias? 6. Você sempre sente medo ao pensar no futuro? 7. Você se irrita quando algo não sai perfeito? 8. Você se sente muito incomodado com a falta de pontualidade? 9. Você frequentemente sente complexo de inferioridade? 10. Você se irrita facilmente consigo mesmo e com os outros? 11. Você se preocupa excessivamente com a opinião que os outros têm de você? 12. E na sua imaginação, Deus está sempre infeliz por causa dos seus pecados e imperfeições? Se a sua resposta for sim para mais de 3 perguntas, você é propenso à culpa falsa e deve buscar soluções. Comece com os conselhos deste capítulo e, se achar insuficiente, procure ajuda profissional. Lembre-se sempre de fazer de Deus o seu maior conselheiro e guia. Descanse nele e permita que sua paz e poder arranquem o sentimento de culpa. A culpa, às vezes, só nos paralisa e nos faz sentir que não somos dignos do amor de Deus, nem do amor ou do perdão dos outros. Deus não quer isso. Embora seja verdade que às vezes podemos ter tomado mais decisões ou talvez ferido outras pessoas, é necessário lembrar que Deus nos espera de braços abertos. A culpa pode não nos deixar seguir em frente, mas Deus pode nos perdoar e nos dar a paz que nosso coração tanto deseja. Sentir culpa em determinadas situações é absurdo, já que tomamos decisões a partir de quem somos naquele momento e em que fase da vida estamos. Mas, embora isso não justifique, nos ajuda a entender que, em algumas situações, fazemos o melhor que podemos com o que sabemos e que sempre poderemos escolher agir de forma diferente.